Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 2. Diz assim o texto: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Somente até aí. Peço que os irmãos curvem a sua cabeça, vamos orar. Se você precisa que o Senhor fale mais com você hoje, peça nessa oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos e pedindo as Tuas misericórdias nessa manhã, que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, nos dando estratégias, ó Deus, para que os nossos filhos sejam abençoados, para que o Senhor nos dê estratégias, Senhor, para que a nossa casa seja abençoada. Senhor, que o Senhor fale através da Tua palavra nessa manhã. De mim mesmo não tenho nada, Senhor, mas a Tua palavra, ela é mais afiada que a espada de 2 gumes, e ela alcança junto à medula, aonde o médico não chega. A Tua palavra chega, meu Deus. Nesta manhã nós te pedimos que o Senhor penetre a Sua palavra em nossos corações, e que ela dê frutos, e que esses frutos permaneçam. A igreja toda diz assim: Senhor, fale comigo nessa manhã, para que a minha alma se fortaleça e para que a minha casa veja os frutos. Diga: para que a minha casa veja os frutos que a Sua palavra vai trazer. Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse período em Israel, o faraó, ele estava com medo do que o povo de Deus podia fazer naquele momento, porque o povo de Deus estava crescendo muito naquele período no Egito, e ele começou a se preocupar com isso, porque o povo estava crescendo muito e estava começando a ficar maior do que o povo do Egito. E ele começou a bolar estratégias na sua cabeça, pensando assim: olha, esse povo está muito grande. Se eu não fizer alguma coisa, esse povo pode se aliar a outros povos e vir contra o Egito, e eles assim saírem do Egito. Porque a preocupação dele com esse povo saindo do Egito, porque esse povo que estava lá, o povo de Deus, estava sendo escravizados por ele, e eles tinham a tarefa de construir as cidades e fortificar as cidades do Egito. E eu queria colocar um tema nessa mensagem, que é as mulheres contra Faraó. As mulheres contra Faraó. E você vai ver que mulheres sem armas, mulheres sem escudos, sem armamentos pesados, elas conseguiram fazer uma revolução no Egito e fazer a diferença naquela civilização. Elas não tinham soldados à disposição, elas não tinham armas. Faraó tinha soldados, tinha armas, tinha todo o poder no Egito, mas mesmo com todo esse poderio, ele não pôde lutar contra os Deus daquelas mulheres. Ele editou um decreto dizendo que todo filho homem que nascesse naquele período, os soldados tinham a obrigação de tomar aquela criança das mãos daquelas mães, bebês recém-nascidos, e eles matavam as crianças para que o povo não crescesse. Eles matavam as crianças logo quando nascia, para que aquelas crianças não crescessem e não pudessem reproduzir, para que o povo não crescesse mais. Era como se ele controlasse a natalidade ali, para que o povo de Deus não crescesse mais, e assim não traria mais preocupações para o povo do Egito.
Faraó traça um plano para conter o povo de Deus, mas ele não contava que Deus também tinha um plano para que o seu povo continuasse a crescer. Faraó não contava que Deus usaria mulheres para que o povo dele continuasse crescendo. E veja que no texto que nós lemos, ali a gente vê duas personagens que fazem com que esse plano de Faraó dê errado. Mas volte no capítulo 1. Volte a sua Bíblia aí no capítulo 1, versículo 17. Veja as primeiras mulheres que começaram a fazer o trabalho que Deus queria. A ordem era: avise as parteiras, para que quando os nenês nasçam, elas vejam se é menino ou se é menina. Se for menino, mate-os. Mas olha só, todavia, as parteiras temeram a Deus. Muitas vezes, irmãos, o mundo nos diz o que fazer. Ele nos mostra o que ele gosta como padrão, as diretrizes que a gente deve seguir, mas mulheres que são mulheres de Deus, elas temem a Deus, elas obedecem a Deus, elas não obedecem ao mundo. E as parteiras ali, elas temeram a Deus, e elas não obedeceram às ordens do rei do Egito, e elas deixaram viver os meninos. No versículo 19, põe aí o versículo 19. Olha só a resposta delas para o faraó: as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, são cheias de vigor, e quando dão à luz, antes da gente chegar no local, as mulheres já deram à luz. As parteiras estavam ajudando as mulheres, escondendo de Faraó que elas já tinham realizado o parto. E as mulheres hebreias já também, de antemão, antes de algumas parteiras chegarem, elas já davam à luz a seus filhos, para esconderem os seus filhos. Então as parteiras foram contra o decreto do rei. As mulheres esconderam o seu filho. E lá no capítulo 2 a gente vê que a mãe de Moisés também esconde o seu filho. E mais adiante a gente vai ver que a filha, a irmã de Moisés, também ajuda Moisés. Eu quero fazer um breve intervalo aqui. Abra sua Bíblia em Timóteo, para a gente entender quão importante é quando a gente coloca a palavra de Deus na frente daquilo que o mundo tenta nos impor. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Versículo de número 5. Veja só a importância do que você faz hoje, como reflete lá no futuro. Olha só, Paulo dizendo a Timóteo: recordo-me da sua fé, que não é fingida, não é uma fé fingida, mas essa fé primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Deixa aí esse versículo. Eu vou te explicar esse versículo. Olha só, Timóteo era um homem temente a Deus. Era um homem que Paulo confiava para levar a sua mensagem para as igrejas. Mas Paulo enxerga antes da fé de Timóteo. Ele fala assim: olha, eu recordo-me da sua fé, que não é fingida, mas a sua fé primeiro habitou na sua avó. A sua avó ensinou a sua mãe, e a sua mãe ensinou a você.
Veja só, para todo reino que teve paz, por exemplo, o reino de Salomão, o reinado de Salomão durou 40 anos, mas durou 40 anos em paz. Foi um reino de paz, não teve guerras, não teve mortes por guerra, soldados não morreram. Mas por quê? Porque foram 40 anos de paz? Porque antes Davi pelejou, antes Davi lutou, antes Davi conquistou cidades. E pelo trabalho de Davi, pelas lutas de Davi, Salomão teve paz. Para que você tenha paz na sua casa amanhã, você precisa ensinar fé hoje. Para que o meu neto seja uma bênção na casa do Senhor, eu preciso instruir os meus filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Eu estando ensinando a cada geração, todas as nossas gerações futuras, toda a nossa família terá um período, uma vida de paz. Por que eu insisto tanto para os irmãos trazerem as crianças? Porque se vocês ensinarem essas crianças hoje, no futuro vocês não terão problemas com as suas crianças. Hoje, o que eu mais vejo são pais que sofrem com adolescentes, que sofrem com jovens dentro de casa, porque esses jovens, esses adolescentes, não foram ensinados quando eram crianças, não foram instruídos na palavra do Senhor quando eram crianças. E Paulo vai falar: Timóteo, a sua fé não é fingida. Sabe por que a sua fé não é fingida? Porque antes a sua mãe Eunice te instruiu. E sabe por que ela te instruiu? Porque antes a sua avó Loide a instruiu. Então você quer ter paz no futuro? Lute pela sua família hoje. Quer ter paz lá na frente nos seus netos, nos seus filhos quando forem crescidos? Lute por eles hoje. Muitos dizem que é perca de tempo durante a semana você parar e ensinar ao seu filho. Mas mães, parem e ensine aos seus filhos. Pais, ensine aos seus filhos. Ensine a fé que você já deveria ter. Tiago diz assim, olha, quando nós passamos... Eita, pastor. Deixa aí, só cuidado com o Arthur aí, senão atrapalha. Olha só, Tiago diz assim: quando nós passamos por provações, nessas provações do dia a dia que nós passamos, essas provações, elas geram em nós a perseverança. E quando a nossa perseverança tem ação completa, elas nos dão a estatura de varões e varoas perfeitos, maduros, íntegros. Nós precisamos alcançar, irmãos, eu estou falando com os irmãos e com as irmãs aqui. Nós precisamos alcançar uma estatura de pessoas que entendem a palavra de Deus, para que os nossos filhos tenham um futuro de paz. Eu venho alertando aos irmãos, e eu venho falando aos irmãos, que nós, nessa geração, passaremos por momentos difíceis, de ideologias difíceis, de ensinamentos difíceis. Hoje nós vemos vídeos de professores na escola tentando ensinar aos nossos filhos que eles não precisam decidir hoje se são homens ou se são mulheres, que eles podem decidir isso depois, que eles não têm o seu sexo definido hoje. Tudo isso está sendo ensinado nas nossas escolas. E se nós, como pais e mães, não soubermos instruir os nossos filhos vão se perder. E os nossos filhos se perdendo, os nossos netos se perderão. Mas, irmãos, se nós colocarmos a palavra do Senhor na frente de todas as coisas,
na frente de nossa família, nossos filhos não terão a fé fingida, terão uma fé forte, uma fé fortificada na palavra, e assim nós veremos os nossos filhos crentes em Jesus Cristo, fortes na palavra, e nós veremos os nossos netos também adorando ao santo nome de Jesus. Quer ver os seus netos abençoados? Comece a trabalhar nos seus filhos hoje. E eu costumo sempre lembrar os irmãos da oração que a minha avó fazia, e que ela ensinou a minha mãe a fazer, e que hoje nós ensinamos os nossos filhos a fazerem. Ela dobrava os joelhos e falava para minha mãe orar como ela orava. E minha mãe, com 12, 10 anos, a minha avó falava assim: Senhor, abençoa meu esposo. E a minha mãe do lado, com 10 ou 11 anos, também falava: Senhor, abençoe o meu esposo. Aonde quer que ele esteja, abençoa o meu esposo. Senhor, abençoe os meus filhos. Elaine, você pode orar já pelo seu marido, pode orar pelos seus filhos já, porque o Senhor vai guardando o seu esposo. Aonde ele está, Deus já vai guardando o seu esposo hoje. Deus já vai guardando os seus filhos. Deus já vai preparando os seus filhos para ser uma bênção na casa do Senhor. Gabriel, já ore pela sua esposa, pelos seus filhos, para que eles estejam juntos com você na obra do Senhor. Jovens, comecem a se preocupar com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos de hoje. Pais, ensinem os seus filhos a partir de hoje, para que eles tenham fé no futuro, para que os seus netos tenham fé no futuro, para que você também possa vir aqui e falar assim: olha, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, aleluia. A gente viajou para Santa Catarina para fazer um trabalho. Foi eu, a Zuleika e a Thaís. A gente foi gravar o DVD do Cleiton Queiroz em Floripa. E fomos quarta-feira e voltamos no sábado. E uma das palavras que eu mais ouvi das pessoas que conviveram conosco nesses 4 dias: quando nós nos sentávamos para comer, nós sentávamos juntos. Quando a gente saía junto. Quando a gente voltava junto. E as pessoas falam assim: nossa, vocês são bem unidos, né? Isso é bonito de ver. Um dos rapazes que foram com a gente passou na minha casa de manhã, e quando ele chegou na cozinha, na casa da minha mãe, ele viu toda a família reunida para tomar café. Ele falou assim, ele ficou impressionado. Nossa, eu cheguei lá e estava todo mundo sentado na mesa. Eu ia até tomar café, mas eu peguei só uma xícara e saí, porque eu fiquei envergonhado, porque eu vi toda a família na mesa. Isso não deveria ser surpresa, isso deveria ser o normal, porque família é para se reunir na mesa. A palavra de Deus fala que o homem de Deus verá a sua esposa e os seus filhos ao redor da mesa. Quer que a sua casa seja abençoada? Junte a sua família na mesa. Tome café junto, almoce junto, jante junto, conversem, instrua, guarde a sua família. Pais, mães, se preocupem com seus filhos hoje, para que no futuro seus filhos sejam uma bênção. Se tiver que se sacrificar, irmãos, para chegar aqui 9 horas, para que as crianças ensaiem, chegue 9 horas. Eu me lembro que na nossa adolescência, a gente ia no sábado para a igreja, porque 10 horas tinha o ensaio dos adolescentes. Só que antes tinha 9 horas o ensaio da banda. Então a gente chegava 9 horas e ensaiava com a banda. 10 horas a gente ensaiava com os adolescentes. 11 horas tinha o ensaio do grupo Filadélfia. A gente voltava para casa, almoçava e voltava porque 2 horas tinha o ensaio da orquestra. A gente ia para a igreja 9 da manhã e saía da igreja 5 da tarde no sábado. De manhã, no domingo, tinha a escola dominical. Depois da escola dominical, tinha o ensaio dos jovens. Ia para a igreja 9 da manhã, voltava meio-dia para casa. 4 horas tinha ensaio do coral. 6 horas tinha o culto. Nós temos o domingo para o Senhor. Um dia, irmãos, para o Senhor. Se tem que chegar 9 horas para o café, vamos chegar 9 horas para o café. Ah, mas é só um café? Não, irmãos, é comunhão entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união. Eu quero que nessa igreja, irmãos, a gente cumpra a palavra do Senhor. Você acha que é só uma coisa simples, mas Deus olha e fala assim: o povo unido num só propósito. Você pensa que isso não volta como bênção para sua casa? O Anderson me ligou e eu falei assim: Anderson, e ele perguntou onde eu estou. Eu falei: Anderson, nós chegamos de viagem ontem à noite, e os meus equipamentos foi para a casa do baterista, que ele trouxe de carro. Foi em Santana de Parnaíba, irmãos, e eu precisava buscar esses equipamentos. Mas eu tinha compromisso aqui 9 horas. Então eu levantei 7 da manhã para ir buscar os equipamentos para estar aqui 9 horas. Porque meu compromisso, irmãos, é com Deus. E eu quero tentar passar isso para os irmãos, porque quando vocês começarem a viver isso, vocês vão começar a ver verdadeiramente a mão do Senhor estendida na sua casa. Talvez você não viu ainda muitos milagres na sua casa, porque está faltando você se desprender a sua família das outras coisas, e falar assim: não, eu quero a minha família empenhada na obra do Senhor. Faça isso e você vai ver, você vai começar a ver milagres dentro da sua casa. Se desprenda, irmão, se desprenda das coisas. Fala assim: não, eu tenho compromisso com o Senhor, das 9 ao meio-dia. Então das 9 ao meio-dia o meu tempo é para o meu Deus. Depois do meio-dia, vá na casa de familiares, vá fazer suas coisas, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Aquelas mulheres, irmãos, deixa esse texto aí, a gente vai finalizar nesse texto que não dá mais tempo. Mas aquelas mulheres lá no começo, o mundo é como se fosse Faraó. Faraó estava dizendo assim: ó, faz assim, vai ser assim, vai ser assim. Mas as mulheres falaram assim: não, o povo de Deus precisa crescer. Eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela minha família, porque a obra de Deus não pode parar. Olha, eu vou falar de novo, irmãos. Quer ver uma bênção na sua casa? Lute para trazer a sua família na casa do Senhor. Eu sempre conto de um meu ex-sócio. Ele fala assim: não, meu pai me ensinou a viver na obra do Senhor, e eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero que meus filhos sejam livres. Eu quero que meus filhos experimentem de tudo antes de casar, porque eu quero que eles sejam livres. Eu falei: rapaz, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Ele falou: não, eu não quero isso. 10 anos se passaram e toda a família foi destruída. Crianças que eram pequenas cresceram, engravidaram com 14, 15 anos. Os outros que eram casados separaram casamentos, perderam famílias. Toda a família foi destruída, irmãos. Tanto desses meus sócios quanto dos irmãos, de todos eles, nenhum teve uma família abençoada. Por quê? Porque não seguiu o ensinamento que diz o texto. Se você seguir exatamente o que a Bíblia fala, você vai lá no futuro olhar para trás e falar assim: olha, Deus verdadeiramente salvou a minha família. Eu não vou conseguir continuar por causa do tempo, mas que você seja como a Lloyd aí, ó. Partiu de Lloyd, que você seja Lloyd. Mães, mulheres, que você seja essa Lloyd que vai ensinar Eunice, e que Eunice vai ensinar Timóteo, e que a sua geração futura fala assim: ó, graças a Deus pela minha avó Lloyd, que me ensinou no caminho que eu devia andar. A Bíblia diz assim, ó: sê tu uma bênção. Se você for uma bênção hoje, você verá o fruto do seu sacrifício de hoje na vida dos seus filhos e dos seus netos. Amém?
não vou esticar mais, porque o tempo já se foi. Em nome de Jesus, guarde essa palavra e pratique essa palavra. Coloque as suas vontades, coloque as vontades de Deus acima das suas vontades. Não importa o seu cansaço, não importa como foi o seu dia anterior. Quando é para estar em comunhão com os irmãos, adorando ao mesmo Deus, largue tudo e venha ficar em comunhão com os irmãos. Porque Deus vai olhar e falar assim: olha, servo bom e fiel. Quer ser vamos lá, diga para o irmão do seu lado: quer ser um servo bom e fiel? Se quiser, essa resposta é sim, Deus vai olhar e falar assim: olha, servo bom e fiel, eu vou mandar bênçãos para a casa dele, eu vou guardar os filhos dele, vão estar na palma das minhas mãos. Crianças, adolescentes, orem pelas suas famílias, orem pelos seus maridos futuros. É engraçado isso, né? Porque, olha só, rapidinho, por exemplo, o Gabriel está aqui, a Elaine está aqui, o George está aqui, o Mateus está aqui, o Arthur está aqui, mas a esposa dele está por aí, ou nem nasceu ainda, né? E você já começa a orar pela sua família hoje, jovem. Aleluia. Quando eu entendi isso na adolescência, quando eu entendi isso, irmãos, eu já comecei também a orar. E hoje, a gente nem lembra quanto tempo depois, 2004, 18 anos depois, eu digo: eu, minha esposa e meus filhos adoramos ao mesmo Deus do meu pai. Queira você também fazer isso por sua família, que é o mesmo Deus do meu avô. Glória a Deus, amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você e pela sua família, a que já existe e a que virá. Glória a Deus. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu quero apresentar para você, para o Senhor, meu Deus, as famílias desta casa. Eu quero apresentar para o Senhor, meu Deus, os filhos que já estão aqui, Pai. Senhor, tem alguns que ainda vão encontrar a sua esposa, vão encontrar o seu marido e terão a sua família também, Senhor. Eu peço que o Senhor os guarde, ó Deus, aonde quer que esses futuros maridos, as futuras mamães, os futuros filhos estejam, meu Deus. Pai, guarde a vida de cada um deles, ó Deus, para que eles sejam uma bênção na Tua casa. Senhor, dá instrução para a Tua igreja. Senhor, dá união para a Sua igreja, meu Deus. Que nós possamos, Senhor, estar aqui todos num só propósito. Senhor, que todos nós tenhamos um só direcionamento, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, na comunhão dos irmãos, para que o Senhor olhe para nós e veja, Senhor, uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja destemida, uma igreja com coragem, ó Deus, para fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda. Senhor, em nome de Jesus, eu peço uma bênção especial para todas as famílias aqui, ó Deus, também, Senhor, para todas as mães, Senhor, que hoje é o dia das mães, Pai, mas aquelas também que não são mães, ó Deus, que estão esperando em Ti, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é aquele que realiza milagres, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é aquele que curou várias estéreos, mães estéreis que não poderiam dar à luz, e o Senhor foi lá e curou a vida delas. Ó Deus, dê essa graça, ó Deus, para aquelas que estão buscando o Senhor. Senhor, também ser mães, ó Deus, dê essa dádiva, dê essa alegria, dê essa felicidade para as Tuas filhas nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o nosso domingo, guarde, Senhor, o nosso dia, para que o Seu nome também seja glorificado nas nossas vidas. E nesta manhã nós Te damos graças em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. E aí a igreja diz: amém. Glória a Deus.